Eu vi, eu vi. Foi uma coisa, não foi esse absurdo todo por tudo que ela passava com ele. Uhum, uhum. E assim, o comportamento dela, depois ela não explicou, ela falou assim, na minha opinião foi porque é a hora do desespero, ela queria dar um jeito de sumir, e ali já era, já tinha feito, então, é assim, eu queria, eu não sei se você já parou pra tentar entender essas coisas, esse caso, assim, caramba, a mulher já tem vários traumas. A mulher é ex-garota de programa, que isso também é um trabalho, mas chega a ser um trauma, porque ela contou várias histórias que ela já passou, foi abusada na infância, Sim, sim, várias coisas. Ela tava tendo uma vida normal e começou a ser traída. sim. E aí ela falou, vou matar ele. Ele sentou no sofá, ela deu um tiro na cabeça dele. Uhum. Tipo, é... isso é a emoção, né, que faz Sem sombra de essas dúvida. coisas. Mas assim, você acredita que hoje em dia ela poderia fazer isso de novo? Ou qualquer um de nós pode fazer isso? Todos nós somos passíveis de matar friamente, igual bebemos um copo, uma caneca d'água. Vou te falar como. A neurociência tem explicações assim, várias. Eu vou te falar de uma que me parece muito mais matemática e lógica. Quando nós temos um sistema no nosso corpo que funciona da seguinte forma: o nosso cérebro, ele primeiro tem um tronco encefálico, que é como se o nosso cérebro, na verdade, conta a história de todos os seres vivos. Por exemplo, a gente tem um tronco encefálico que nos répteis só existe aquilo, Uhum. beleza? Então a gente tem um cérebro reptiliano, como se fosse um cérebro de uma cobra. Uhum. Essa estrutura do tronco encefálico, ela é a principal usina produtora de atividade elétrica. Produz ali e sai explodindo como se fosse um vulcão. Uhum. As outras camadas do cérebro, até chegar no córtex, que é a parte mais elaborada, ela tem muito neurônio que a gente chama de neurônios freadores. É como se fossem os pontos ali de um sax que você vai apertando e soltando um até sair uma melodia perfeita. Certo. Porque no princípio é só um sopro, concorda? Uhum. A melodia ela consegue ser dada a partir de uma regulação através daqueles pontos e das notas. Uhum. O cérebro trabalha mais ou menos dessa forma. Eis que com uma pessoa que sofre muito trauma, situações de vivências muito difíceis, o sistema límbico, que é essa região que está muito dentro do tronco encefálico, ela começa não só a produzir atividade elétrica, porque a função dela é produzir e distribuir para todo o resto do cérebro, como se fosse um núcleo, ela fica insatisfeita com a produção, que está muito alta, porque é uma espécie de estado de alerta, como se alguma coisa ruim fosse acontecer a qualquer momento. E aí, depois de um tempo, quando o trauma se persiste, ela começa a roubar energia justamente do pré-frontal, Uhum. dessa região que é responsável pelo nosso senso de tomada de juízo, de racionalidade. Então, na minha compreensão, esse caso, por exemplo, é de uma pessoa que estava absolutamente dominada pelo seu cérebro reptiliano. Foi completamente um processo de instinto total. E, para aquele momento, dentro da conjuntura dela, um mecanismo de defesa. Porque tudo que ela imaginava que poderia representar um senso de equilíbrio, de saúde, de bem-estar, de construção de família, estava indo por água abaixo por um processo que para a mulher é uma coisa muito hedionda, que é ser traída. Ela acredita verdadeiramente, por um instinto dentro dela, que a ideia de fidelidade traz uma sensação de bem-estar que nós homens precisamos elaborar de um jeito completamente diferente que a mulher elabora. E isso só é possível porque elas têm útero. O útero é como se fosse um hardware, uma estrutura física. E a mulher, com a propriedade do útero, com o poder de dar à luz e ela também precisa ter uma elaboração instintiva mental para garantir que a família fique viva, Uhum. inclusive os seus filhos. Então, o primeiro software mental da mulher em relação à família é o senso de fidelidade, entende? Fidelidade e lealdade. Uma mulher, quando ela está envolvida no amor, ela cresce muito esse processo. Pode, Uhum. pode ter a história pregressa que for, ela vai desenvolver e fazer aflorar esse senso, porque isso está programado na natureza dela. Nós homens não temos essa programação, né?
Haja vista que na própria natureza, biologicamente, um homem consegue fazer vários filhos em um ano. A mulher só consegue fazer um. Parir um, entende? Uhum. Então, assim, voltando para o caso, eu entendo, por essa compreensão da neurociência, que a capacidade elétrica dela estava muito rebaixada e estava voltando toda a atividade elétrica exatamente para o sistema límbico, que é responsável pelas emoções. Então, ela agiu puramente pelo instinto da emoção ali.